proteína na urina. A presença de proteína na urina, gente, já vai dar para nós uma noção de que esse paciente tem um problema renal ou uma infecção. A proteína ela é uma molécula grande, sabe? Eu sempre brinco, né, com os meus alunos que se a gente pudesse imaginar uma proteína, assim, de uma figura de linguagem, seria um trem composto de vários vagões. É uma molécula grande. Os vagões são os aminoácidos, eles vão se juntando, formam uma proteína. Então, a proteína é uma molécula muito grande. O rim não vai dar conta de filtrar uma proteína e jogar ela fora, entende? Porque ela é uma molécula grande. Então, se a gente tiver presença de proteína na urina, a presença de proteína já é de pequenos fragmentos de proteína. É tanto que algumas das referências de alguns laboratórios vêm como traços de proteínas, né? Porque vem quantidades pequenas, mas quantidades pequenas, elas podem vir por diversos motivos. Por exemplo, pode vir por conta de febre. Então, uma criança com muita febre, com febre há dias, um adulto com febre há dias, vai ter presença de proteína na urina. Quando a pessoa faz exercício físico muito intenso, ela pode ter presença de proteína, ainda mais se tiver poucas horas que ela fez o exercício e depois, logo em seguida, ela colheu a urina, ou há poucas horas, né? Então, isso pode dar proteína na urina. A pessoa que está com desidratação, criança com desidratação, mostra proteína na urina. A pessoa com depressão, com problema emocional, estresse emocional, depressão, ansiedade, numa fase muito aguda, pode dar proteína na urina, proteína pequena, né? Traços de proteínas na urina, ok? E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem proteinúria alta, uma quantidade grande de proteína na urina, aí é lesão renal. Aí a gente já pensa numa lesão renal que pode ter sido provocada talvez por um diabetes, né? A gente já pensa numa infecção urinária mais grave, a gente já pensa numa doença que seja autoimune, tipo lúpus, que vai fazer com que o paciente tenha a presença de proteína na urina, né? Então, olha só, imagina, presença de proteína na urina, urina alcalinizada, né, com pH alto. Então, urina alcalinizada, presença de proteinúria elevada, né, já vai mostrar se o paciente está com infecção urinária. Se não aparecer o sintoma ainda, vai aparecer, né, por conta disso. Essas quantidades grandes sempre vão indicar algum problema relacionado ao rim, tá certo? Especificamente nos glomérulos renais. Sempre, quando você tem muita proteína na urina, ok? E aí a pessoa, ela pode, se ela tiver uma proteinúria muito elevada, ela pode chegar naquilo que a gente chama de síndrome nefrótica. E aí a síndrome nefrótica é presença alta de proteína na urina, uma proteinúria muito alta. A urina da pessoa fica muito espumosa, então você vê muita espuma no xixi do paciente. Não é normal ter muita espuma. Se tem muita espuma, presença de urina, presença de proteína na urina, e a pessoa começa a apresentar determinados inchaços, né? Em algumas regiões do corpo aparece um inchaço. Tudo isso é indicativo de lesão renal, tá certo? Então, aquele paciente que sempre tem pedra nos rins há anos, que vira e mexe, ele dá uma crise, né? Então, pode ser que ele apresente uma lesão quando ele tem um excesso de proteinúria na urina dele. Aí tem uma referência, tá? Aí a Rosiane está perguntando, existe uma quantidade aceitável? Existe uma quantidade aceitável. Essa quantidade aceitável, ela tá em menos
de 10 miligramas por decilitro de sangue, menos de 10 mg/dl, ok? Então, essa é a quantidade que é aceitável e que pode ser, às vezes está um pouquinho acima disso, mas é uma pessoa que está com febre, às vezes está um pouquinho acima disso, mas é uma pessoa que é atleta, faz muita musculação, faz muito esporte, é corredor, é jogador, é fisiculturista, entende? Aí ele tem uma explicação para aquele ligeiro aumento, entende? Agora, menos de 10 não precisa de investigar. Passou de 10, você vai analisar, né? Tá próximo ali de 10, mas tá muito, tá 20, tá 25, tá 30, então já tem um problema instalado, entendeu? Daí você vai ter que verificar, né, o histórico do paciente e tudo mais.